Oi, Duda. Oi, boa noite. Boa noite. Vamos iniciar a gravação do encontro do dia 21 de maio de 2025. Esse mês a gente pulou um dia, né? Que eu não estava numa semana muito legal, precisava cuidar das minhas energias. Cuidei, estou ótima. As catarses da vida, Val, né? Tô cheia de catarses esse mês. Nossa, uma atrás da outra. Aí tem hora que dá umas catarses, que dá uma derrubada. Eu falo, meu Deus, deixa eu centrar, né? Cada hora que você. E quando você entra nesse negócio, nesse lance de terapia e tudo, cada hora você acha um negócio diferente. Quanto você mais procura, mais você acha, né? Ai, meu Deus, esse treino acaba, esse inconsciente não vai me dar paz nunca. Mas é assim mesmo. Faz parte. Hoje a gente vai falar do trono da justiça, que é regido por Xangô e Egunitá, na Umbanda que a gente vê lá no Água de Iemanjá, né? A gente vai falar de Pai Xangô. Estou precisando de Pai Xangô essa semana para harmonizar, né? Então, o trono da justiça, ele é a justiça que a gente entende, que a gente aprendeu, ela é bem diferente da justiça divina, né? A justiça divina, ela não tem lados, né? Ela não vai ficar do meu lado só porque eu sou mais bonita, ou do lado do outro só porque ele é mais bonito, né? A justiça, ela não pende a balança tende a ficar em equilíbrio. E Pai Xangô, ele é o pai do equilíbrio. Então, a justiça, numa concepção divina, dentro da Umbanda, ela não é castigo e ela não é vingança. Não é um Deus que pune, eu não acredito nisso, né? Num Deus que puna, né? É a gente arcando com as consequências daquilo que a gente escolheu viver, seja de forma consciente ou de forma inconsciente. Então, a justiça é uma harmonia restaurada, ela é uma verdade revelada, mas não é a verdade tipo assim, eu vou falar a verdade, então você está falando mentira. É uma verdade para mim, a minha verdade, a verdade que faz sentido para a minha vida, e não para a vida de todo mundo. Ela é uma verdade revelada que vai fazer com que eu viva com mais paz e com mais harmonia nessa vida. E com isso é uma liberdade conquistada. Então a gente vai conquistando essa liberdade de ser, de existir, de pensar nessa vida como nós mesmos e não como nos foi imposto. E quando a gente traz Xangô para a nossa vida, e Egunitá está nisso também, porque ela vem purificar essa verdade, a gente vai ver daqui a pouquinho, vai surgir uma ordem cósmica, mas a gente sempre parte, quando a gente fala de orixá, quando fala de trono, é uma ordem que vem de dentro para fora. Então, Pai Xangô, e não só Pai Xangô, né, mas como todos os orixás, eles vão agir de dentro para fora. Mas às vezes a gente não percebe, aí a gente olha só para a bagunça que está para o lado de fora, né? Para a falta de harmonia, para o desequilíbrio. E a gente se esquece que muitas vezes esse desequilíbrio, essa falta de harmonia que está para o lado de fora, é só um reflexo do que acontece dentro da gente, né? O trono da justiça, que é regido por Xangô e Egunitá, é a expressão viva da ordem que sustenta a criação. Não é punitiva, como eu disse, é uma coisa para realinhar. Então, cada trono divino, como a gente viu, da fé, do amor. Eu não lembro se a gente chegou a ver do conhecimento, mas se a gente não viu, na próxima aula a gente vê. Você depois escreve aí no chat para mim se eu falei de Oxóssi e Obá. Não lembro mais. Faz um tempinho já. Mas depois eu olho no YouTube também. E a justiça divina é um dos pilares, assim como a fé. A gente vai ter 7 tronos. Esses 7 tronos são os princípios dos orixás que vão realinhar a nossa vida em cada um desses pilares.
Ainda não foi, foi só trono da fé e do amor. Então tá certo. Então o próximo trono é o trono do conhecimento, que é muito importante também. Todos eles são, né? Sem equilíbrio não há paz. Se você não tem um equilíbrio na sua vida, um equilíbrio interno, esse equilíbrio que você não tem interno, ele vai se manifestar do lado de fora, nas relações, no trabalho, em um ou mais campos da sua vida, dentro da família. A alma vai se... E sem paz, a alma se perde em dores que poderiam ter sido curadas pelo reconhecimento da própria responsabilidade. Então, Xangô, ele traz para a gente um processo de autorresponsabilidade muito grande. Todos os orixás, mas como a gente está falando aqui da justiça divina, é para você olhar sempre para você. Então, a justiça de Xangô e de Egunitá, ela não é externa, não é a justiça para fazer eu ganhar uma causa trabalhista, uma causa na justiça dos homens, né? É um movimento interno, profundo, restaurador. Claro que dentro da Umbanda, e que a gente vê, que a gente conhece por aí, a Umbanda mais popular, do senso comum, a gente vai ver sempre a grande maioria das pessoas, 99,99% das pessoas buscando por orixá, seja ele Xangô, Egunitá, Oxum, para suas próprias coisas, assim, pessoais, né? Então, eu vou buscar Xangô porque eu preciso resolver um problema na justiça, ou porque eu quero que Xangô me ajude com tal pendenga com uma pessoa. Mas quando a gente tem um olhar amplo e profundo e macro desse orixá, dessa manifestação da qualidade divina, a gente vai ver que é muito maior do que eu acender ou arriar uma oferenda para Xangô me ajudar a ganhar uma causa, por exemplo. Não que isso não possa ser feito, né? E é feito aí todos os dias por um monte de pessoas e não tem nada de errado com isso. Mas quando eu trago o orixá aqui, eu gostaria que vocês tivessem essa visão mais ampla. Porque quando vocês forem recorrer a determinado orixá, quando vocês estiverem precisando de alguma coisa, e todos nós precisamos um momento ou no outro, que vocês tenham esse olhar além, que não é só uma oferenda arriada para eu conseguir um namorado para o Oxum, por exemplo, mas é uma conquista de algo que está dentro de mim, e que a partir do momento que eu organizo dentro de mim, isso se revela para o lado de fora. Né? Então, a Xangô, ele é a harmonia que equilibra os caminhos. É a montanha que sustenta, é a rocha que não se move com tempestades. Ele vai representar o princípio da justiça equilibradora, harmonizadora, que atua para restaurar a paz interior e a ordem nas relações. Tanto é que justiça e ordem, elas ficam sempre juntas, né? Então, Ogum, Xangô, Egunitá e Nhançã, eles vão estar sempre trabalhando unidos ali, porque não há ordem sem justiça, sem equilíbrio, sem harmonia. Se eu não tiver harmonizado, eu não consigo colocar as coisas em ordem. E se eu não tiver harmonia, se eu não tiver ordem, eu não consigo harmonizar as coisas. Então, a justiça divina e a lei divina, elas vão sempre atuar juntas, muitas vezes entrecruzadas. Então, Xangô e Ogum, Egunitá e Nhançã, eles vão estar sempre ali juntos, manifestando os seus princípios, né? Com Xangô, a gente aprende a reconhecer os nossos desequilíbrios sem culpa, e quem anda pela Umbanda por aí, nem sempre é isso que a gente vê, né? E às vezes até, não vou falar só dos outros, né? Mas às vezes até, né? Onde tem pessoas, vai acontecer sempre alguma desarmonia. Mas a desarmonia, ela vem, o caos, ele sempre vem para colocar ordem, né? É que a gente não percebe. Restaurar a dignidade perdida pelos excessos emocionais. E aí a gente precisa, quando a gente fala de orixá, quando a gente fala de uma Umbanda mais consciencial, a gente vai estar sempre falando das emoções. Porque o corpo emocional, como a gente viu lá nos chakras, ele é um dos principais. Todo desequilíbrio, para ele, antes de atingir o corpo físico, ele vai passando os corpos, né? E o desequilíbrio, ele entra pelo chakra, né? Ele vai num campo mais sutil,
e aí você não percebe, aí ele vai descendo os corpos, até atingir o corpo físico, porque é sempre o corpo físico que cava essa abertura para que a gente possa vivenciar as experiências que está aqui, que a gente veio passar aqui. Então, ele entra pelo chakra, passa pelo corpo físico, passa pelos corpos até chegar, se a gente não percebe, não olha, até nós, né? Então, Xangô ensina para a gente que cada ação gera um eco, e que a justiça divina, ela não castiga, né? Nós temos escolhas, e muitas vezes, aliás, a grande maioria delas inconscientes no sentido de, mas eu escolhi fazer tal coisa. Mas, às vezes, por trás desse escolhi fazer tal coisa, tem um hábito, tem uma crença, tem algo que você aprendeu e foi programado, e às vezes você não se dá conta dessa verdade que você carrega, que muitas vezes está mascarada por muitas coisas que você não percebe mais, porque você já foi programado, você veio de outras experiências e jornadas encarnatórias, você traz todo esse lastro ancestral, você traz aqui em volta de você fragmentos de consciência que podem ser seus, de outras vidas, podem ser de pessoas da sua família, dores. Então, a gente não é só esse corpo aqui e essa vivência, a gente é todo um campo que se abre. Cada um de nós, eu, você que está aí me ouvindo, cada um de nós temos um campo eletromagnético dentro de nós, em volta da gente, que vai se abrindo e que já traz toda uma história. Que a gente, muitas vezes, aliás, a grande maioria das vezes, a gente não se lembra. Mas se a gente começar a prestar atenção no nosso corpo, que o nosso corpo ele é sábio e ele mostra para a gente vai começar a perceber o que é nosso, de onde vem essa raiva, de onde vem essa angústia, né? Que parte do corpo isso sente? Será que isso é meu? Será que isso é uma memória que está se trazendo agora para uma situação que aconteceu, né? Então, Xangô diz, encontre o centro em você. Ali está a justiça que você procura. Então, sempre vai ser uma visão, pelo menos é essa visão que eu trago, que é a visão que faz sentido para a minha vida, de você olhar para dentro e de você buscar em você aquilo que você muitas vezes vê manifestado no outro como um espelho. Xangô, ele não julga com raiva, ele pesa com consciência. A balança, ela é vibracional. E essa vibração não é o que a gente fala. Você fala, mas eu sou justo, mas não é o que você fala que conta, é o que você vibra. E é isso que a gente muitas vezes não consegue prestar atenção. Porque a gente fala que é justo, mas a gente às vezes julga as pessoas, as situações, os lugares. Quem nunca, né? Todos nós aqui, incluso eu. E é essa balança de Xangô que vai medir a sua vibração, não para saber se você merece ou não, mas para buscar sempre o equilíbrio. Então, essa energia de Xangô vai medir a sua intenção, a sua verdade, a sua integridade, não no sentido de castigar e de punir o ser, porque o orixá quer que você seja a voz dele aqui na Terra, mas no sentido de você se alinhar, se equilibrar com a verdade lá da sua alma, que muitas vezes a gente esqueceu, né? Fugir da verdade é carregar um peso. E a verdade que eu falo assim, não é a verdade que tem a Bíblia, tem o Evangelho, tem o que o Preto Velho fala. Isso são visões de cada uma dessas religiões. Mas a verdade que Xangô quer mostrar é a verdade que faz sentido para você, do que vale a pena você estar vivendo ou não. Lugares, pessoas, situações, né? Então, Xangô, ele vai nos libertar quando ele revela o que precisa ser visto, com maturidade, sem infantilidade, sem criancice, e às vezes é muito difícil sair do estado infantil da espiritualidade. Todos nós aqui ainda somos crianças quando a gente olha para a espiritualidade. Por mais que a gente fale, mas eu vou no terreiro, que nem eu faz 25 anos que eu vou no terreiro, né? Eu ainda me acho criança diante da espiritualidade. Eu ainda tenho, todo dia eu aprendo um trem novo, né? Não só no meu inconsciente, mas com os orixás, com os guias, né?
E quando a gente olha para os filhos de Xangô, para aqueles que carregam a hereditariedade divina com este orixá, a gente vai ver que esses filhos vão herdar algumas características energéticas, né, dessa vibração desse orixá, que vai refletir na sua personalidade, no seu modo de agir, no seu modo de ser diante a vida, né? Então, quando o filho de Xangô ele está em equilíbrio, e aqui todos nós somos um pouco filho de Xangô, um pouco filho de Egunitá, um pouco filho de Yansan, todos nós, os orixás, eles irradiam essa vibração, essas energias o tempo inteiro, mas tem algumas pessoas, como eu já falei em outras aulas, que elas vão trazer essa característica mais marcante, né? Então, o filho de Xangô, quando ele está em equilíbrio com essa energia de Pai Xangô, ele vai trazer qualidade de discernimento, de equilíbrio emocional, de um senso de justiça muito apurado, né, imparcial, um senso de justiça que não pende para lado nenhum, que não olha só o meu ou só o do outro, que é meu queridinho, mas a justiça como ela deve ser. E às vezes a justiça para ser feita como ela deve ser, às vezes algumas pessoas saem machucadas, porque a verdade dói, né? Quando a gente olha para a nossa verdade mesmo. Então, Xangô, quando ele fatora, e aqui quando a gente sai do útero de Deus, e a gente é expelido do útero de Deus, e Xangô pega esse filho e ele vai ser o orixá ancestre dele, que nunca vai abandonar em todas as encarnações, né? Pois a gente só vai mudando quando a gente foi vendo em outras coisas, ele vai trazer essa qualidade equilibradora, mais racional, mais estruturante, mais mental. Então, os filhos de Xangô, eles vão ter, quando estão em equilíbrio, né? A gente vai falar dos equilíbrios e dos desafios. Eles vão ter essa racionalidade, esse silêncio interior. Vão ser pessoas mais calmas, mais reflexivas, vão procurar ponderar antes de falar. São pessoas que não tendem a ficar falando exageradamente, são mais observadoras, têm uma capacidade de julgamento justo, tendem a avaliar profundamente antes de tomar decisões, não são pessoas impulsivas, que vão, diferente de filhos de Yansan, por exemplo, que são mais impulsivos, ou até mesmo filhos de Ogum, que são mais impulsivos, os filhos de Xangô, eles vão ser mais ponderados, eles vão observar profundamente, vão enxergar além da superfície, vão ser mais criteriosos, né? Tem algumas características mais sutis, assim, mais humanas do dia a dia, né? Vão apreciar música, leitura, oratória, conversas mais inteligentes, sabe? Conversas mais profundas, que levem a alguma coisa, né? Vão valorizar mais o lar, vão ter um gosto mais apurado, vão gostar do aconchego da casa, de boa comida, de ambientes mais harmoniosos, vão ser na vestimenta, os filhos de Xangô, eles vão ser mais discretos, uma vestimenta que tenha mais compostura, uma elegância mais sóbria, né? São considerados geniais, judiciosos, respeitosos, e capazes de influenciar positivamente as pessoas que cercam, com a sua presença ponderada. Então, são aquelas pessoas que vão falar pouco, mas quando falam, vão falar assertivamente. Isso quando eles estão em equilíbrio com a energia de Pai Xangô, e que está todo em equilíbrio, harmonioso, equilibrado, né? Mas, claro, quando estão em desequilíbrios, se estão desconectados dessa essência, seja em excesso, que estão ou com excesso dessa energia, ou com falta dessa energia, ou se desconectaram dessa energia vinda de Xangô, dessa vibração de Xangô, eles vão ter uma tendência ao isolamento, fechamento e dificuldade, muita dificuldade de expressar as emoções ou de falar do que estão sentindo. Vão preferir guardar para eles. Vão ser mais calados e ranzinzas, podem até se tornar difíceis de conviver, pouco acessíveis, vão ser um pouco rancorosos, vão guardar mágoas, vão se tornar meio implacáveis no seu julgamento, com pouca facilidade de perdoar, e isso, claro, quando estiver em desequilíbrio.
E muitas vezes eles vão se tornar obstinados nas suas convicções, sabe aquela pessoa que é difícil de mudar de opinião, vão ser inflexíveis e muitas vezes autoritários, né? Quando essa herança de Xangô ela é distorcida, ela vai transformar o senso de justiça em rigidez emocional. E a racionalidade, que é típica dos filhos de Xangô, em frieza e dureza de coração. Claro que isso é quando está em desequilíbrio, claro que isso não é em todas as situações, né? Mas a gente precisa começar a observar, eu preciso saber como é um filho de Xangô em equilíbrio, para eu saber se eu estou nesse equilíbrio de Xangô, ou onde eu preciso olhar para a minha vida, para eu saber aonde que eu preciso arrumar, ponderar mais, ou me abrir mais, ou fechar mais, né? Então, algumas preferências, né? Vão apreciar ambientes serenos, conversas profundas, como eu disse, companhia de pessoas espiritualmente elevadas, vivazes, né? De estar em ambientes em que o seu intelecto é mais usado. Não são de ficar jogando conversa fora, de falar besteira, né? Se sentem ao lado de mulher, bem, se forem meninos, né? Se sentem ao lado, bem ao lado de mulheres inteligentes, espirituosas, inspiradoras, né? Eles vão evitar companhias desequilibradas, mulheres apáticas ou arrogantes, ou homens apáticos ou arrogantes, festas exageradas, ambientes emocionais demais, né? Aqueles lugares que a emoção está à flor da pele, eles vão evitar esses lugares. Eles vão rejeitar comportamentos egoístas, soberbos, impulsivos, né? Como eu falei, eles vão se vestir de forma sóbria, com classe, vai espelhar fora a natureza interior equilibrada. E Xangô vai trazer essa alma de fogo, né? Xangô é um orixá do fogo, mas é um fogo que estrutura, que racionaliza. Não é um fogo que destrói, ou um fogo emocional, como de Mãe Egunitá, por exemplo, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas é um fogo que ilumina, que aquece, que organiza o mundo interior. É uma chama universal, solar, abrasadora, geradora de vida, né? Então, a herança espiritual dos filhos de Xangô capacita esses filhos a serem equilibradores sociais, conselheiros, líderes conscientes, juízes, advogados, né? Naturais, ao ser claro que não é só porque eu sou filho de Xangô, eu tenho que ser advogado, não tem nada a ver, né? Cada um, mas eu posso agir com essa justiça dentro do meu local de trabalho, com as pessoas com quem eu convivo, né, seja em casa, com os amigos, ou nas relações sociais, né, eu vou ser esse equilibrador da vida das pessoas. Os filhos de Xangô são naturalmente propensos a mediar conflitos, vão conduzir processos de justiça social, espiritual, emocional, eles tendem a, não é uma tendência, não é uma verdade absoluta, né? Se estão em equilíbrio, vão ser um espelho de sabedoria, equilíbrio e retidão. Então, o que a gente precisa observar aqui em Xangô é que sempre Xangô vai trazer esse equilíbrio. Quando eu busco Xangô, e eu posso buscar Xangô, mesmo se eu não for filha de Xangô, no sentido de orixá de frente, orixá juntó, quando eu preciso desse equilíbrio na minha vida. Por isso que a gente precisa conhecer todos os orixás, para quando eu estiver passando por determinada situação, eu vim buscar essa harmonia de Xangô, por exemplo, para a minha vida, para harmonizar uma situação, para apaziguar algum conflito. Então, aí eu vou precisar arriar uma oferenda, né? Ou, às vezes, me concentrar num cantinho, acender uma vela, seja ela marrom, vermelha, né? Tem alguns lugares que cultuam Xangô no vermelho. E me centrar, para eu ponderar e saber usar essa justiça a meu favor. Lembrando que a encarnação é minha, a responsabilidade é minha, não é que eu vou sair sendo injusto com todo mundo, mas por que a minha vida tem mais ou menos valor do que a vida do outro? No sentido de eu vou abrir mão daquilo que é importante para mim, para não deixar o outro triste. É isso que a gente precisa estar sempre lembrando, para trazer esse equilíbrio.
né? Se não dói em mim, tudo bem. Mas se é muito doído, por que fazer? Né? Por que estar? Por que me colocar numa situação só para o outro não se desagradar? Então, a gente precisa começar a colocar a espiritualidade nessa pegada, né? O que a gente aprendeu ao longo da nossa vida é que a gente tem que ser bonzinho, senão a gente vai para o inferno, que o céu é de quem se sacrifica pelos outros, né? E a gente dentro da Umbanda sabe que não tem esse céu, que nem o católico, por exemplo, né? Ou qualquer outra religião que tenha isso de céu, inferno, demônio, né? A gente não acredita em demônio, não tem esse capiroto para nós, né? Isso é invenção de uma outra religião e está tudo bem as pessoas, quem segue aquilo, acreditar naquilo, né? O que não vale é a gente trazer para nossa Umbanda coisas que são dogmas e doutrinas de outras religiões, porque a Umbanda ela tem um fundamento próprio. E é isso que as pessoas precisam conhecer, para sair desse senso comum de que terreiro é lugar para ficar pedindo coisa, não que esteja errado pedir, né? Óbvio que se você precisar, mas quando você estiver diante de um guia, por exemplo, você aproveitar esse guia com mais sabedoria, né? E não ficar na frente do guia falando do, do marido, da esposa, sabe? Meu Deus, eu estou na frente de um guia que veio lá de não sei onde, então vou consertar minha vida, né? Vou pedir ajuda para ele para olhar para mim primeiro. Depois eu vou pedir uma benção para o marido, um axé para a esposa, uma benção para os filhos, claro que vai, né? Mas eu estou falando dessas conversinhas chula, que a gente às vezes muito leva para o ambiente de terreiro. Para sair disso, eu creio que um dia a gente vai sair disso, né? A gente vai educar, vai falar, até que as pessoas vão entender que a espiritualidade ela é muito maior do que essa mesquinhez que às vezes a gente leva, essa pequenez que a gente leva, não só para o terreiro, mas para as religiões em si, né? Como se Deus tivesse que arrumar a minha vida. Deus não tem que arrumar nada. Ele já te deu a vida. Agora a responsabilidade é sua, te vira, né? Vai olhar para você e ver onde é que você está errando, vai buscar ajuda, assim, no guia para você enfrentar os seus desafios, mas com sabedoria, com maturidade, ser adulto na espiritualidade também, e não só ser uma criancinha que fica esperando cair do céu, ou esperando o guia arriscar um ponto para fazer a minha vida, que eu desandei nela a vida inteira, consertar. Vai doer, vai precisar ser responsável, assumir o seu lugar enquanto ser encarnado aqui na Terra, né? Então, ser filho de Xangô é carregar uma herança divina de ponderação, de justiça, de sabedoria, de fogo que equilibra. É ser forjado no calor racional de uma força que não julga por emoção, mas por princípio. Seu maior desafio é manter essa chama acesa sem queimar a si mesmo ou aos outros com excesso de severidade. O maior dom dos filhos de Xangô é iluminar caminhos com um discernimento e sensatez, né? Então, a gente, quando olha para Xangô, ou para um filho de Xangô, né, que ainda está encarnado, igual eu sou filha de Iemanjá, e eu tenho muita coisa para aprender ainda, não sou nada da virtude de Iemanjá. Não estou falando que a gente vai ser Xangô um dia, nem Iemanjá, nem algum, mas se a gente tem que desenvolver aqui na Terra as virtudes do orixá, então a gente ainda está muito longe disso, que a gente ainda está muito pequenininho, né? Então, deixa eu ver se eu ainda consigo falar, ainda tem meia horinha. Dá para falar de Egunitá. Alguma dúvida aqui de Xangô, gente? Pergunta. Falam, escrevam, que aí eu vou começar com Egunitá. Egunitá é um orixá meio controverso, porque se você busca no candomblé, você não acha Egunitá, né? Mas eu não sou do candomblé, então, com todo respeito a quem é do candomblé, né? Outro dia eu estava vendo um post, outro dia não, acho que foi ontem, antes de ontem, nessas horas que a gente fica perdido fazendo assim com a tela do celular, né, no Instagram, e aí eu vi uma postagem de um terreiro que eu sigo,
Eu gosto dos pontos que o Pai de Santo canta. Eu nem sei, eu acho que é em São Paulo. E aí ele postou um vídeo de uma gira que ele fez na mata, e depois eles foram todos de volta para o terreiro, e ali uma visitante, que era irmã dele, né, estava visitando o terreiro, ela manifestou Oxum. E ela foi pega nessa energia, né? Foi uma coisa que eles vieram da cachoeira, e aí eles começaram a entoar pontos, e aí ele gravou esse vídeo com a autorização da pessoa, obviamente, e ela deixou postar nas redes. Aí você viu, né? Virou bagunça, né? E aí a quantidade de pessoas que falam que não existe orixá na Umbanda. Fico que orixá só existe no candomblé. Gente, orixá é manifestação de Deus, força da natureza. Não é de religião nenhuma. Foram trazidos pelos irmãos africanos escravizados pelo aquele período triste da história e assim, ainda bem que eles trouxeram essa cultura, que eles conseguiram dar um jeito de fazer os orixás chegarem até nós, mas eu não viro em Oxum, ou deixo de virar em Oxum, se eu tenho ou não a cabeça raspada. Isso é uma crença do candomblé, né? Eu não vi, para ele só vira no santo quem tem a cabeça raspada, quem faz lá as obrigações, e eu respeito isso demais, mas falar que não existe orixá na Umbanda porque a pessoa não raspou a cabeça, não fez as oferendas que o jeito lá, as ritualísticas do candomblé, não existe. E aí eu falei, fico indignada, né? Aí o dedinho coça, mas eu falo, gente, não tem nada comigo, né? O irmão postou, tá tão bonita, eu achei tão bonita ela rodando ali naquele salão enorme que ele tinha, achei lindo. Aí hoje eu tava rodando, eu ia minhas perdendo tempo no Instagram, né? E aí eu vi não era nem no Instagram, no Facebook. Às vezes eu dou uma olhadinha no Facebook porque aparecem umas mensagens de pessoas que querem conhecer a casa, e aí apareceu uma mensagem assim, de um cara que chama Jorge Escrito. Ele era da Umbanda Sagrada, mas aí ele teve um problema com as pessoas e aí ele saiu. E aí ele escreveu assim, ele é sempre controverso, ele é bem tapa virada, assim. É Umbanda Sagrada, é o bebê reborn, que agora tá esse negócio do bebê reborn, né? É o bebê reborn da Umbanda. E aí ele escreveu embaixo, postei e sai correndo, uma coisa assim. E aí aquele monte de gente, umas falando que ele não deveria ter feito esse post, que eu concordo, né? E outras falando que era mesmo, porque as pessoas não conhecem a Umbanda Sagrada, elas conhecem só aquilo que elas vê por aí, de ouvir falar. Tem gente que vai fazer coisa que não tem nada a ver, mas em todo lugar tem isso. Mas eu fiquei pensando assim, gente, a Umbanda Sagrada um dia serviu para ele. Foi através da Umbanda Sagrada, através do Rubens Saraceni, que ele conheceu o Rubens, e que ele abriu o terreiro dele, que agora não existe mais, o Instituto Sete Porteira do Brasil. O Instituto Sete Porteira, era só isso. E durante muito tempo ele foi. Se não fosse as rusguinhas, as coisinhas que humanos fazem, talvez ele estaria lá. Só que hoje ele fala mal, mas o marketing dele é esse mesmo, né? Quem conhece. Mas aí eu fico olhando assim, essas pessoas que ficam criticando a religião das pessoas. Deixa as pessoas ser felizes onde elas quiserem. Isso não é harmonia de Xangô, né? E aí, quando a gente olha para Egunitá, e quando o pai Rubens Saraceni trouxe Egunitá dentro da doutrina e da teologia de Umbanda Sagrada, nossa, foi uma doideira, que não existe, né? Que ela é uma... Ai, gente, esqueci a palavra agora, mas é como se fosse uma Yansan, uma qualidade de Yansan, qualidade que fala. Mas não tem nada a ver disso. Quando você estuda Egunitá, e mesmo que para o candomblé ela seja uma qualidade de Yansan, para nós da Umbanda ela é um orixá que purifica e liberta. Ela é par com Xangô nesse trazer harmonia. Então, Egunitá, ela é a chama que purifica, ela é o fogo que ilumina nas sombras, que queima os excessos emocionais, os padrões autodestrutivos, os ressentimentos antigos. Enquanto Xangô equilibra, Egunitá purifica para esse equilíbrio ser verdadeiro.
Com Egunitá, a gente aprende a soltar o que não serve, a libertar o que aprisiona, culpa, medo, viver na verdade, sem máscaras, sem pesos, sem culpa, sem ilusão. É a Egunitá que traz essa energia, essa vibração. Então, ela vai mostrar que a verdadeira justiça começa na purificação da nossa própria história, da gente olhar para a gente, de olhar para aquilo que a gente viveu, sem culpa, sem mágoa, purificando essas dores e trazendo os aprendizados. O que que eu aprendi com aquilo de ruim, que eu acho que seja ruim, né? Que aconteceu comigo, né? E Gunitá sussurra, deixa queimar, deixa a luz restaurar o que é seu por direito, a leveza de ser quem você é. Então, a Egunitá, ela vai trazer isso, essa, essa purificação daquilo que me faz mal, que está me magoando, que está deixando com que eu não viva a minha história. Então, a verdade, ela pode doer, mas ela liberta. E a Egunitá, ela não tem piedade com a mentira. E aqui a mentira não é a mentira de, você mentiu para mim, viu? Que feio. Não é essa mentira. É a mentira que eu mesma me coloquei. A mentira que eu mesma contei para mim, para acreditar nas minhas ilusões da minha vida. E a gente vive no mundo das ilusões. Cada vez que uma ilusão dessa cai, dói. Dói profundo, mas é libertador, porque purifica, e você consegue olhar o mundo com outros olhos, né? O Egunitá é o fogo mestre da transformação. Não preserva o que é falso, devolve o que é essencial. E purificar é um ato de coragem. E não no sentido de me tornar puro, que você é um ser puro, iluminado. Porque esse não é o objetivo da nossa vida aqui. É olhar para si, reconhecer o que precisa mudar e escolher se refazer com dignidade. Mas é uma dignidade que faz sentido para você, né? Então, o Egunitá é um orixá feminino, é o fogo dessa purificação que vai consumir vícios, desequilíbrios emocionais, vai esgotar o íntimo dos seres desajustados. Ela se irradia condensando em forma de labaredas. Então, quando a gente irradia essa vibração de Egunitá, quando a gente está incorporando essa vibração, se sente uma coisa que queima muito, né? Um fogo que vai purificando aquilo que você acredita que seja a sua ilusão, que te prende nessa verdade, que não faz você viver a sua encarnação do jeito que tinha que ser, né? Ela vai trazer uma purificação intensa, ela não vai só purificar, ela vai anular a causa dessa dor e desse desequilíbrio emocional. Todo orixá vai trabalhar no seu campo emocional. Por mais incrível que possa parecer, e não acreditem em mim, vão viver e pesquisar por vocês mesmos, né? Porque ela vai anular o que causou essa dor. Não vai fazer você apagar as memórias, não é um orixá da amnésia, né? Mas você vai saber que aquilo aconteceu, mas aquilo não vai te causar mais dor. Não vai te desequilibrar. Eu vivi, tirei o aprendizado daquilo, e agora eu posso seguir adiante, mais firme, mais forte, mais eu, né? Então, ela vai ser uma força que rompe, e ao mesmo tempo que ela rompe, ela reinicia, consome e regenera essas dores, né? E quem são os filhos de Egunitá, né? Os filhos de mãe Egunitá? São os seres que vão imprimir, vão ter uma natureza de fogo muito grande. Egunitá, ela rege a linha de ciganos. Inclusive, a linha de ciganos é o que é a linha que vai sábado no Águas de Iemanjá, né? Então, vai ser uma força ativa. Ela é o fogo do verbo, da palavra, da emoção, da ação, da reparação. Quando os filhos de Egunitá estão no positivo, estão no equilíbrio, aqui positivo, às vezes é ruim usar essa palavra, porque as pessoas vão achar que é coisa boa, coisa ruim, né? Positiva no sentido de estar em equilíbrio. São pessoas ativas, elas têm energia do movimento, elas são proativas, são aquelas pessoas que não vão esperar a ordem, né? Elas vão lá e fazem, elas têm esse impulso de criar, de fazer, são emotivas, elas vão sentir muito as emoções, vão sentir intensamente e vão usar essa emoção como motor de expressão e de decisão. E isso quando em equilíbrio, né? Vão ser impulsivas,
às vezes até mais do que as filhas de Yansan, são movidas por intuições, por reações imediatas, que, quando equilibradas, são faróis de mudança, né? No sentido de, eu tenho essa intuição, vou lá e faço, mas é uma intuição equilibrada, não estou destruindo, né? Não é um fogo que destrói, né? Porque se Gunitá está no desequilíbrio, é um fogo que vai destruir, vai disseminar, né? Rancor, mágoa, né? Elas tendem a intervir para corrigir injustiças. Ai, não acho isso justo. Mas é um justo que olha para os dois lados, não para o lado só de quem ela acha que é o bonzinho da história, né? Ou o coitadinho da história. Elas tendem quando elas estão desequilibradas, elas tendem a ficar com vítimas. Sabe aquelas pessoas vítimas, né? Elas tendem a atrair essas pessoas justamente porque elas estão em desequilíbrio, né? A vida sempre traz aquilo que você precisa trabalhar na sua vida. Então, o problema nunca é o outro. É como ele espelha em você as suas dores, as suas culpas, as suas mágoas, não para magoar, mas para você olhar para elas e integrar no seu ser, né? São pessoas que falam muito, elas se expressam com intensidade, são comunicadoras natas, são geniosas, elas têm personalidade forte, com marca própria, inclusive até muitas vezes até mais que filhos de Yansan, né? Mas são mulheres de impacto, mulheres e homens, porque a gente também tem homens, filhos de Gunitá, né? São líderes em espaços de decisão, emoção, justiça e espiritualidade, no equilíbrio. Só que, como tudo não é flores, né? A gente vai ter os desafios e os aspectos desequilibrados quando esses filhos estão ou com excesso dessa energia no corpo e no campo vibracional, ou quando esses filhos estão com falta, desconectados, desalinhados dessa energia, né? Quando estão desconectados dessa essência divina, os filhos e filhas de Agonitá manifestam egoísmo, passam a agir em função das suas próprias vontades, ignorando as vontades dos outros, né? É o meu jeito, do jeito que eu quero, só eu, né? Tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito, eu não quero mais. Brigas, vão entrar facilmente em confronto, sendo belicosas, sem necessidade, no sentido de serem, assim, picuinhas, coisinhas, tudo vai levar para uma discussão, né? Intrigas, elas vão fomentar conflitos e divisões, vão olhar uma coisa, já criar uma panelinha para poder causar uma divisão. Então, esse é o meu lado, é o lado bom, aquele é o lado ruim. São vingativas, vão ser vingativas, elas vão guardar mágoas, vão agir no caladinho para punir quem feriu elas, quem elas acham que feriu, né? Porque ninguém te fere, né? É você que permite, porque você tem alguma coisa para trabalhar, né? Elas vão ser insensíveis, vão perder empatia, tornando-se frias em suas decisões, vão ser teimosas, inflexíveis, dominadas por opiniões rígidas, né? São expressões distorcidas do orixá. Não é o orixá que causa isso. O orixá jamais causaria isso. É o desequilíbrio do ser encarnado, que quando vibra essa energia, em vez de purificar, passa a queimar sem critério, destruindo aquilo que deveria curar. Então, começa a destruir lá, acha que está destruindo em volta, mas, na verdade, está destruindo ela mesma, né? O que as atrai, né? Conversas profundas e reservadas, reuniões, isso quando está em equilíbrio, né, gente? Reuniões com propósito, estudo, oração, política, espiritualidade, espetáculos emocionantes, envolventes, que vão vibrar esse fogo, né? Essas emoções, companhias passivas, e homens que saibam encantá-las, mulheres que saibam encantá-los, né? Passeios em movimento, não suportam ficar enclausuradas dentro de casa. O que elas rejeitam? Homens presunçosos, mulheres presunçosas, arrogantes, preguiçosos, festas monótonas, conversas fúteis, comidas insossas, bebidas doces demais, ambientes rasos. Isso é uma tendência, né, gente? Não é uma verdade absoluta, né? Ou emocionalmente vazios, mas quando elas estão em desequilíbrio, esse emocional delas está muito desequilibrado, e aí elas vão abalar emocionalmente não só a elas,
mas tudo na volta delas. Delas, pessoas, né? Então, e como que elas se vestem? Vestem com ousadia, gostam de cores vibrantes. E aí a gente tem um ponto muito importante de olhar, porque às vezes a pessoa vai falar assim, mas eu não gosto de roupa vibrante. Mas se você está muito em desequilíbrio, você vai ser o oposto do que aquele orixá manifesta. Justamente porque você está desalinhado da sua essência. Você está fora do equilíbrio daquele orixá. Você não está vibrando o orixá em você. Preferem se destacar do que se ocultar, mas se estão em desequilíbrio, vão preferir ficar num cantinho falando que ninguém está vendo elas. Mas elas se vestem com elegância e autenticidade, mas se estão em desequilíbrio, vão ficar naquela coisa mirradinha, justamente porque estão em desequilíbrio. Magnetismo e forma de atuação. Egunitá vai trazer esse fogo que queima, né? Enquanto Xangô, ele irradia em linha reta, constante, e Gunitá vai propagar ondas crescentes. Então, vai ser uma energia que movimenta o tempo inteiro, né? Xangô é uma coisa mais harmoniosa, equilibrada, né? E Gunitá, ela vai promover essas labaredas purificadoras, né? A atuação de Egunitá, ela tanto pode ser incineradora, no sentido de pôr fogo em tudo, no sentido de purificar mesmo, ou paralisar, dependendo da necessidade desse ser. As filhas e filhos de Egunitá vão herdar a capacidade de esgotar o desequilíbrio e de exigir reposicionamento radical. Ou é 8 ou é 80. Nunca é o caminho do meio. Então, é muito importante para os filhos de Egunitá descobrirem o caminho do meio, né? Não é à toa que Egunitá está do lado de Xangô, porque o fogo purificador, se não tem harmonia, não tem equilíbrio, ele destrói ao invés de apaziguar, né? Potência espiritual desses filhos, né? Quando estão em equilíbrio, eles vão ser facilitadores de processo de cura emocional profunda. Primeiro em si mesmos, depois nos outros. Mas para isso eles precisam passar por um processo de equilíbrio interno. Vão ser pessoas ligadas muito a causas de justiça social, de transformação de sistemas, né? Aquelas pessoas que vão pegar aquela causa para batalhar, para lutar por elas, né? Vai ser a voz das minorias, né? Aquele ali não consegue se expressar, então eu vou ser a voz da justiça que vai falar por ele e vai fazer a justiça ser feita, né? É claro que para tudo a gente precisa de quê? De Xangô, de equilíbrio, né? Vão ser mulheres e homens que inspiram rupturas necessárias e transformações corajosas. E isso quando estão equilibrados, né? E aí, ser filho de Gunitá é herdar o poder do fogo que liberta, purifica, transforma, é carregar a labareda que consome a mentira, o desequilíbrio, a estagnação e a injustiça emocional. É ser chamada à verdade, a ação e a coragem de cortar o que aprisiona, dentro e fora. O maior dom é destruir o desequilíbrio para reconstruir, junto com Xangô, a harmonia. Seu maior desafio é usar o fogo como luz e não como destruição. Né? Então, juntos, Gunitá e Xangô realizam um trabalho profundo e um trabalho de um complemento do outro. Xangô traz equilíbrio e harmonia às ações e pensamentos. Gunitá limpa, ilumina, purifica os resíduos emocionais e espirituais que nos afastam da verdade de quem somos. Xangô estabelece a dignidade, Gunitá devolve a liberdade. Então, nesse processo de cura espiritual, a atuação do trono da justiça é essencial para a gente realinhar a nós mesmos com o propósito da nossa alma, encerrar ciclos de injustiça pessoal e relacional, de relações que nos fazem mal, de pessoas que nos fazem mal, de coisas que nós fazemos que nos fazem mal. O trono da justiça vai ajudar a liberar a alma de culpas, de pesos, de dores antigas, sustentar o novo caminho com retidão, leveza e força interior, né? Quando o trono da justiça está ativado e equilibrado, a alma encontra seu centro de força, né? O caminho do meio é sempre o melhor, né? O centro de força, o seu centro. Você tem que ser seu centro.
né? A vida, ela se organiza em ciclos mais justos e mais leves. A vida fica leve, porque ela tem harmonia, ela flui, porque eu estou no ritmo do meu orixá. Os vínculos, eles se tornam mais claros e conscientes, os vínculos emocionais, afetivos, né? E o ser, ele vai se sentir digno de viver em verdade e harmonia, vai ser aquele ser autêntico, que não tem medo de ser quem ele é. E vai vibrar a harmonia na sua vida, dentro de si primeiro, para depois para o externo. Porque primeiro eu tenho que ter Oxum, né? Primeiro eu me encho daquilo para depois ser Iemanjá que transborda, né? Então eu preciso trabalhar em mim para depois eu olhar para os outros. E a grande maioria de nós, 99,99% da população, ainda olha para os outros, né? O que, que o outro fez, o que, que magoou, o que, que doeu, o que, que deixou de doer, ao invés de olhar para mim e falou, aquela pessoa fez aquilo e doeu. O que em mim ainda precisa ser curado, que aquilo precisou acontecer na minha vida? Que abertura eu dei para que isso viesse até mim? Porque se chegou até você, é porque você, de alguma forma, atraiu essa lição para você. Então, não é o outro é só um espelho para você ver aquilo que você ainda precisa curar em você. Então, trabalhar o trono da justiça é reconquistar a sua paz, é lembrar que a vida é justa, não porque ela é perfeita, mas porque sempre oferece a chance de se reencontrar com a gente mesmo. E dúvidas e perguntas, por favor, gente, pergunta, porque esse monólogo ficou claro, gente? Xangô, Egunitá, uma dúvida, qual a saudação de Egunitá? Perfeito. Kaliê, minha mãe. Kaliê, minha mãe. E aí, velas laranjas, cores laranjadas, a fruta laranja, vão ser oferendas de Egunitá. Kaliê, minha mãe, eu pus aí no chat para vocês, né? Oferenda de Xangô, Caô, Cabecilê, Xangô. E aí a gente vai oferendar, vai acender vela marrom para Xangô, vermelha, branca, né? Velas laranjas. Para Xangô a gente oferece quiabo com cerveja preta, que é comida de Xangô. E aí, quando a gente olha para as oferendas em si, eu, Patrícia, e eu ensino para os filhos da casa, do Água de Iemanjá, eu não cozinho os alimentos. Eu deixo de molho 24 horas. Então, se eu vou, por exemplo, quiabo não, né? Que o quiabo é só cortar. Eu corto o quiabo em rodelinha, coloco numa tigelinha de vidro, não coloco de vidro, de louça, de porcelana, né? E aí eu coloco o quiabo ali dentro, jogo um pouquinho de cerveja preta, e aí o resto da cerveja preta eu coloco do lado, coloco umas pedrinhas, porque Xangô é das pedras, né? Acendo uma vela marrom, e ali eu ofereço para Xangô. Pai Xangô, aceite humildemente essa oferenda, para que eu receba seu axé, para que eu esteja na sua luz. Traga para a minha vida a sua harmonia, o seu equilíbrio, para que eu possa enxergar e me distanciar das ilusões que eu mesma criei para a minha vida, que eu possa olhar para a minha vida com olhos de verdade, que a minha alma possa florescer nessa minha jornada encarnatória e para que eu possa superar os meus desafios. Instaure em mim, Pai Xangô, a sua harmonia, o seu equilíbrio, a sua paz, e que eu, sendo essa harmonia, eu possa levar a harmonia para minha casa, para o meu lar, para minha família, para o meu trabalho, para onde eu estiver, né? Sempre pedindo esse equilíbrio, essa harmonia, para que ele trabalhe dentro de você a sua força, né? A gente vem de uma história, não sei se sou só eu, né, que tenho essa impressão, de que a gente está sempre errado, né? A gente está sempre deslocado do mundo, né? Não sei se sou eu que me sinto deslocada do mundo, mas ou se é uma coisa que mais pessoas sentem, né? Porque a gente faz, nunca tá bom. Mas é porque a gente tá olhando para o lugar errado. Entendi essa semana, né? Mais uma nova. Tá olhando para o lugar errado, não é para o outro, né, que você tem que olhar, é para você mesmo.
né? Você faz o seu, se servir para o outro, bem, se não, amém. Isso é uma das coisas que eu venho trabalhar nessa minha vida, né? Com as minhas dores, as minhas culpas, os meus medos, as minhas angústias. Né? E Gunitá, você vai oferecer laranja, comida de Gunitá, laranja bem laranjada mesmo, né? Frutas da cor laranja, acerola, comida de Gunitá, comida que ele não vai comer aquilo, né, gente? É comida que eu falo que para pôr na oferenda, né? Champanhe, suco de laranja, né? E velas laranjas. Para quê? Para purificar o que ainda precisa ser visto, ser olhado, né? Dúvida, gente? Outra dúvida além do Gabriel? Que alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo silêncio, né? Fala alguém só uma coisa, pode desligar a câmera. Vou fazer assim, a gente vai encerrar aqui. Eu vou encerrar a gravação, que eu acho que é o problema. Para que servem as oferendas? Excelente pergunta, Vivi. Adoro que pergunta. Fico tão feliz, gente. Coisa de professora, isso. Né? Ver os aluninhos perguntando. As oferendas, elas servem para várias coisas, né? Para agradecimento, para fazer pedidos, eu também posso pedir coisas, né? Mas elas vão servir. Eu coloco algumas coisas para o orixá agir na nossa matéria, e a gente pode preparar uma aula só de oferenda, para o orixá, para os guias, né? Eles são uma matéria sutil. A gente aqui, corpo encarnado, é uma matéria densa, né? Perto deles, a gente é denso, bem denso, né? Então, a gente vai usar as oferendas para quê? Para essas comidas que a gente coloca ali, para eles extraírem o prana, a energia vital daqueles alimentos e transformarem em axé para a gente. Então, esse axé dessa comida, esse prana, essa energia vital dessa comida, ela vai voltar para mim. Por isso que eu não cozinho. Porque se eu cozinho, o fogo vai queimar esse alimento. Ele vai servir só para nutrir o corpo, não vai ter mais prana. Então, quando eu preciso cozinhar um alimento, eu tenho que ter uma intenção, tenho que fazer a oração, tenho que intencionar para a hora que eu estiver cozinhando, esse alimento também nutra e também tem axé, porque senão vai ser só um alimento cozido para servir o corpo. Então, eu coloco, por exemplo, esse quiabo para Xangô, ele vai, o Xangô, quando vier receber essa oferenda, Xangô, falangeiro de Xangô, alguém responsável por isso, né? Vai extrair o prana dessa oferenda, vai transformar em axé e vai devolver para mim. Então, é uma forma de recarregar meu axé, é uma forma de me conectar com esse orixá, é uma forma de me relacionar com essa força, é uma forma de me impulsionar alguma coisa que eu quero que aconteça na minha vida, eu vou pedir um axézinho do guia. E riscar pontos ponto riscado são aqueles desenhos que os guias fazem no chão. Vocês já viram no terreiro? Você já viu, Val? Né? Os guias pegam a pemba, que é aquele giz gordinho, é a mesma coisa que o giz de lousa, é feito do mesmo material do giz de lousa, né? Só que ele só é em formato diferente. E aí os guias vão riscar símbolos ali, só que só aquilo riscado não é nada. Então eles vão ativar esse ponto e ali vão se abrir portais. E esses portais, eles vão levar para outra dimensão, que é a dimensão espiritual, e ali eles podem fazer descarrego, desobsessão, é um trabalho magístico. Ele pode ser só o risco e uma vela, ou o guia pode colocar algum elemento dentro. Pode colocar uma flor, uma erva, tudo isso vai potencializar essa magia desse ponto riscado. E aí, não só os guias podem fazer isso, nós também podemos aprender a riscar esses pontos e abrir essa magia de ponto riscado para a nossa vida também. É possível aprender. Depois eu posso estar. Eu fiz até um texto sobre isso, acho que a semana passada, está lá no blog, eu enviei no grupo, mas a gente pode estar falando também sobre isso mais para frente. Né? Aí a Maria Eduarda perguntou: quando surge a necessidade de fazer uma guia para os orixás da sua coroa? Quando você está em desenvolvimento mediúnico, né?
Porque o que é a guia? Vamos falar de guia, então. A guia, o que é? Ela é uma proteção, né? Ela é feita com material de porcelana, ou de vidro, ou de cristal. Não pode ser de plástico, porque senão não tem função, né? Então, quando eu coloco essa guia vamos supor que é uma guia de proteção. Então, eu não vou usar ela no terreiro, eu vou usar ela na rua, por exemplo, né? Porque muitos de vocês, às vezes, vão lá no terreiro, compram uma guia, porque querem cruzar essa guia para ser uma proteção, ou para enrolar no braço, de pulseira, né? Então, esse guia cruzou, o guia, que eu estou falando é entidade, vamos separar os nomes aqui agora para confundir. Então, quando eu falar entidade, eu estou falando do guia incorporado. O guia, a entidade cruzou essa guia e vai servir de uma proteção. Agora, quando surge uma necessidade, às vezes pode ser porque eu quero muito ter essa proteção da mamãe Iemanjá, do papai Oxóssi, né? Ou, e não tem problema nenhum você querer ter essa guia, eu senti vontade, né? Quis, ou quando você está em desenvolvimento mediúnico e o seu dirigente, o pai e mãe de santo, fala para você, olha, está na hora de você providenciar uma guia do seu orixá, que aí você já descobriu, você já está mais envolvido ali. Então, tem vários porquês, né? Aí depende do que é essa necessidade que você está falando, né? Quando surge a necessidade, pode ser porque a pessoa sentiu que ou ela quer para uma proteção maior. Ah, eu gosto muito de Iemanjá, mas eu não sei se eu sou filha de Iemanjá, mas eu queria uma guia de proteção de Iemanjá. Então eu vou lá e compro uma guia de proteção, peço para um guia cruzar. Então aquilo não vai ter sentido ritualístico, religioso dentro da gira, por exemplo, mas ela vai ter uma intenção magística protetiva para o lado de fora, né? Na rua, onde você estiver na sua casa. Agora, para o orixá da sua coroa, e quando você já tem os seus orixás descobertos, vamos dizer assim, né? Você já descobriu esses orixás quem são, e aí o pai de santo, a mãe de santo, pede para você fazer essa guia, ou comprar essa guia desse orixá. Duda, fala para mim se ficou claro ou se não era nada disso, eu que respondi, respondi outra coisa. Claro, Vivian, ficou clara a pergunta das oferendas? Claro que eu falei muito por cima, né, gente? Porque para falar de oferenda é uma aula inteira, para falar de ponto riscado, então, é outra aula inteira. Vou parar a gravação. Tá, tá joia.